tarde, obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu quero te lembrar que na nossa emissora a gente te espera em todas as redes sociais. A emissora tem Instagram, tem Facebook e tem também o canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Através dele você acompanha a nossa programação em tempo real e assiste também a todos os programas que já foram ao ar. O nosso canal é o Hit TV Oficial. Quando você se inscrever no sininho, pode ativar as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisado, tá bom? Se você quer encontrar algum programa que você perdeu, você pode ir lá na pesquisa. Na pesquisa mesmo você escreve nosso programa. Aí você coloca a data em que o programa que você procura foi ao ar, ou se você não lembra a data, tenta o tema, o nome do convidado que você procura, que você vai encontrar. Pode assistir ali quantas vezes você quiser e enviar o link também para outras pessoas. É mais uma maneira da gente interagir e ficar pertinho, tá? Te espero sempre também no meu Instagram, que é o @jaquestefano. Através dele, sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Tô te esperando interagindo por lá, tá? E quero te lembrar também que enquanto o programa acontece, você participa pelo WhatsApp 11 3337 5886. Hoje o nosso assunto são os mitos e as verdades a respeito dos cuidados com a visão. Eu recebo aqui a doutora Patrícia Kakizaki, que é oftalmologista. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Jaque? Prazer te receber novamente, viu? O prazer é todo meu, obrigada. Doutora, da última vez, para variar, todas as vezes que você veio, a gente acaba ficando ainda com muita dúvida, ainda com muita pergunta. Então, vamos aproveitar esses vários mitos e verdades preparados pela nossa equipe, que é aquilo que está no nosso popular. Perfeito. E daí a gente fala de uma diversidade de assuntos, tá? Maravilhoso, já. Doutora, antes da gente entrar em mitos e verdades, eu acho que vale a gente retomar algo importante, que a gente já até falou em alguns outros momentos, que é a visita ao oftalmologista. Para a pessoa que já tem alguma condição, deve ser menos espaçada, todos devem ir pelo menos X vezes ao ano. Explica isso pra gente. Com certeza, já que todo mundo tem que ir no oftalmologista enxergando bem ou não. A gente costuma ir só quando a gente já não está enxergando bem, né? Mas todos os anos o ideal é que você faça uma visita ao seu médico oftalmologista. Por quê? A maior parte das doenças dos olhos não tem sintomas, como por exemplo o glaucoma, que é tão grave, que leva à cegueira. Você não tem sintomas no começo. E quanto antes a gente diagnosticar, melhor. Então, todos os anos você deve sim ir à visita ao seu oftalmo. E se você tem alguma condição, já tem uma retinopatia diabética, já usa o óculos, alguma outra coisa, você vai ver o intervalo com o seu oftalmo. Às vezes até reduz, a cada 6 meses. Algumas crianças, em uso de tampão, de tratamento para estrabismo, a gente ainda reduz ainda mais o intervalo, Jaque. Doutora, algumas condições ou até doenças que possam ser diagnosticadas antes, ali na infância, podem ser evitadas com o tratamento, com esse diagnóstico precoce? Com certeza, já que na infância a gente tem a ambliopia ou o olho preguiçoso, que é aquela criança que tem uma diferença de grau muito grande entre os olhos, ou um estrabismo, ou por algum outro fator, uma catarata congênita, ela não consegue desenvolver a visão de um dos olhos. Se eu não faço o tratamento até, em média, 8 anos de idade, eu não consigo mais desenvolver a visão dessa criança, mesmo que ela faça alguma cirurgia depois de adulto. Então, a gente tem até essa idade, meio que limite, para conseguir desenvolver a visão, e quanto mais cedo, mais fácil é para ela recuperar e ela conseguir enxergar bem para o resto da vida dela. Perfeito. Então, quanto antes puder, é importante. E, doutora, entender. Todos nós, a visão de todo mundo, porque tudo em nós envelhece, tudo envelhece. Até o cabelo, outro dia a dermatologista estava falando que envelhece. A visão com o envelhecimento pode mudar também? Então, existem condições genéticas, a gente pode falar aqui depois de doenças e tal, mas de um modo geral, todo mundo vai ter alguma perda visual? Infelizmente, já que nosso corpo todo envelhece, né? Que bom que estamos vivendo, porém a nossa visão também. Então, a gente não consegue mais enxergar como a gente enxergava quando a gente era criança, adolescente, adulto jovem, principalmente a partir de uma idade que a gente chama meio que de limite, que é os 40 anos. Aos 40, sei. próximo dessa idade, bem distante de nós, né? Bem, Já longe, que... nada com isso. A gente vai entrando na presbiopia ou vista cansada. Aquela história do braço curto, não consigo ver aqui, estico bem o braço para conseguir ver e enxergar melhor. Por quê? A gente tem um músculo dentro do olho, que é um músculo de acomodação. Quando eu olho para perto, esse músculo contrai, eu consigo enxergar. Quando eu olho para longe, ele relaxa. Esse músculo vai ficando mais fraco a partir dos 40 anos de idade e o nosso cristalino, que é a lente que faz o foco dentro do nosso olho, vai ficando mais enrijecido, mais endurecido e com isso eu não consigo mais focar tão bem de perto. Eu vou afastando cada vez mais. Então, por isso que eu vou tendo a necessidade de usar um óculos para perto.
E cada vez mais esse óculos vai sendo mais necessário. Por isso que a gente fala que usar óculos uma vez na vida, meio que todo mundo vai, já aqui. Me identifiquei tanto com essa fala aí, se aproximou dos 40. Doutora, agora a gente tem algumas perguntas e daí a gente vai descobrir se são mitos ou verdades. Vamos colocar a primeira, que tem muita dúvida interessante. Coçar os olhos faz mal, doutora? Essa é uma pergunta que sempre vem e que, assim, é gostoso, né? Daquela coçadinha quando você acorda, mas faz muito mal. Então, a gente realmente não recomenda coçar os olhos. É uma verdade que coçar os olhos faz mal, por quê? Pode levar a um descolamento de retina. Nosso olho realmente é muito sensível. Então, ao coçar, principalmente quem coça muito forte, o vítreo, que é uma gelatina que a gente tem dentro do olho, ele traciona a sua retina e pode levar a uma ruptura que leve a um descolamento de retina. Então, não pode coçar o olho. Em pacientes predispostos, eu tenho uma doença da córnea, que chama ceratocone, que a córnea vai adquirindo no formato de cone. A córnea é essa primeira tampinha do nosso olho, primeira lente. Ela vai ficando no formato de cone e, em casos mais graves, tem que ir para transplante de córnea. Então, para a gente entender, ela é assim, mais ou menos, né? O formatinho, né? Meio como se fosse abauladinha. Uma lente de contato. E daí ela vai ficando bicuda, é isso? Exato, já que igual um cone. Cerato de córnea, cone pelo formato de Então cone. ela vai incomodando. Vai incomodando e você vai enxergando cada vez mais embaçado. Graus de astigmatismo cada vez mais altos. Em casos avançados, você só consegue tratar com um transplante. Então, realmente é grave. E o coçar o olho induz em pacientes predispostos à doença e piora, acelera ela. Então, não pode. Além de você levar um monte de bichinho, né? Nossa mão, querendo ou não, tá cheia de micro-organismos. Bactéria, vírus, fungo. Você vai levar pro seu olho e pode causar uma conjuntivite com isso. Agora, doutora, essa coceira que vem de vez em quando, tá? Sim. Ela pode ter a ver com a poluição, ela pode ter a ver com a gente ter passado a mão suja no olho, com o que ela pode ter a ver? E na hora ali, uma coisa que não é, porque, lógico, ficou repetitivo, aconteceu várias vezes, é procurar oftalmo, mas aquilo que acontece esporadicamente, eu posso, por conta própria, pegar um colírio? O que a gente pode fazer? Ou dar essa coçada eventualmente, o que pode fazer, doutora? Sim, assim, existem vários fatores que levam coceira nos olhos, já que é alergia, um olho seco, poluição, então assim, coçar o olho é muito comum, ainda mais aqui em São Paulo. Tempo seco, poluído, nossa qualidade do ar é muito ruim, então o olho coça. E muita tela, né? Na tela a gente não pisca, então o olho fica mais seco, dá mais coceira. Se você identificar que realmente vem desses fatores de ressecamento, colírios de lágrima artificial, lubrificantes, você pode usar sim, eventualmente, não tem problema. Outra coisa que ajuda bastante é lavar. Pega um shampoozinho de bebê, neutro infantil, lava pálpebra e cílios, você vai tirar excesso de poluição, fuligem que está nos seus cílios, que está te incomodando e vai também melhorar essa coceira. Então, não coce o olho, pinga colírio, dá uma lavadinha que você vai se sentir bem melhor. Aliás, depois tem até um mito e verdade sobre alguns colírios específicos que a gente vai te perguntando, tá? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que a produção que preparou os mitos e verdades, eu vi a maioria, acho que foram os meninos, né? Então, acho que não vai ter essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Foram os meninos? Sabe por quê? Não, sabe por quê? Vou explicar pra vocês, que eu tenho a dúvida aqui, que é o tal do fio a fio. Opa! Aquele que a gente coloca, que a gente vai lá no lugar, fica 2h30 de olhinho fechado, colocando. Seja a cola, seja ele mesmo, pode ter algum dano à vista? O que a gente não faz pro beleza, Não né? é, Já que a gente não fica lá 2 horas. 2 horas. Mas olha, pode trazer alguns problemas, pode, principalmente se você tiver alergia à cola. Então é sempre bom testar, sempre bom procurar um bom profissional que entenda também de saúde ocular para que você não tenha nenhuma complicação. O problema do cílio fio a fio que você faz direto é que ele realmente é um peso no seu cílio e pode causar uma queda por tração ou você ter alguma irritação por conta disso. Fiz, está tudo bem, fiz com um bom profissional, tive alguma reação, procura seu oftalmologista o mais rápido possível, tá? Você pode ter alguma alergia, você pode ter alguma inflamação. E é sempre importante, mesmo com cílios fio a fio, você lavar muito bem. Que às vezes dá aquele medinho, né? Mas se eu lavar, vai cair tudo. Eu brinco quando eu faço, que é assim, cai um fiozinho, eu falo, ai, R$30. Ai, você faz R$30, devolve, né? Volta. Mas, cola de novo. Exatamente, aí você fala, ai, vou ficar sem lavar, mas precisa lavar, né? Precisa lavar. O grande problema é que vai acumulando muita sujeira neles. E aí você pode ter obstruções, blefarite, que é uma inflamação das glândulas da pálpebra, e isso acabar causando uma queda dos seus cílios naturais, que é o que menos a gente quer, né? Perfeito. E aí, doutora, junto a isso, só para finalizar, quando cai um cílios nosso mesmo dentro do olho, que às vezes acontece, ou até um fio de cabelo, incomoda, mas eu acredito que o dano não deve ser tão grande. Agora, é um fio artificial, então já aconteceu comigo, principalmente no fio, eu não refaço, eu faço cílios uma vez, aí depois de 4 meses eu faço de novo. Por quê? Porque sempre que tá acabando,
Eu lembro, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque é uma fase que eles vão caindo e às vezes eles caem dentro do olho, eles são mais grossos. Exato. Além de estar colado no nosso cílio, tem uma continuação artificial ali, pode machucar, não pode? Com certeza. Eles caem dentro do olho, eles podem machucar, podem até tirar um pedacinho da córnea, assim, sabe? Uma desepitelização, e isso dói muito. Tá? Então, assim, esses produtos artificiais dentro do olho incomodam bastante. Caiu, não consegui tirar, vai no pronto-socorro para você remover esse cílio e ver se você não machucou o seu olho, né? Porque, querendo ou não, quando você machuca a sua córnea, você cria uma porta de entrada para uma bactéria. Pode levar até uma úlcera de córnea, que é algo realmente muito mais perigoso, muito mais grave, que precisa de um tratamento. Falando em cílios, tem também aqueles produtos que fazem os cílios crescerem. Isso! Né? Que também são tão famosos, que a gente vai atrás. Muitos deles Minoxidil é um desses, né, inclusive. Acho que minoxidil é a fórmula. Pode usar isso? Nos cílios, o que é mais usado, que passam, né? Nos cílios, são análogos de prostaglandina, que... Pode falar nome comercial? Fala, Pode. Pode falar. Vou falar o nome da droga. Entender do que é Isso, eu vou falar o nome tá. da droga. Pronto, a bimatoprosta, que é o princípio ativo, que vai nesses produtos que são tão famosos, que causam o crescimento do cílio, ele é uma droga usada para tratamento de glaucoma. Então, assim... pronto! Uma amiga... pronto! Lembrei dessa história, uma amiga minha falou, Jaque, eu descobri um produto para passar no cílio e na sobrancelha. Eu até falei para ela, minoxidil, ela, imagina, é muito melhor. Responde rápido. Eu adorei, que ela falou assim, ó, inclusive, eu não vou falar quem é uma das minhas entrevistadas. Inclusive, ele é ótimo, pode passar nos cílios, na sobrancelha, só não pode deixar cair no olho. Eu falei, oi? Como assim você não pode? Porque é pra quem tem glaucoma, e se você não tiver, é bom não deixar cair. É isso mesmo, tem que tomar cuidado. É isso mesmo, porque esse colírio, o que viram? Né? Os pacientes com glaucoma tinham cílios gigantes, o que estava acontecendo? Então, um dos efeitos dele, ele causa um crescimento do cílio muito rápido, e realmente cresce bastante. Só que não pode cair no seu olho, vai reduzir sua pressão, e ele tem um efeito inflamatório. Então, o seu olho pode ficar mais vermelho, irritado, pode causar uma hiperpigmentação das pálpebras, então ficar com olheiras mais escuras, e quem tem o olho mais clarinho pode ficar com o olho mais escuro. Então, existem complicações também com esses produtos, então tem que tomar cuidado. De novo, só para finalizar, porque eu sei que a gente está sempre querendo, né? A beleza, né? O cílio, a sobrancelha. Inclusive, eu recebi outro dia um médico aqui, ele falava de implante, na verdade, e eu reclamei. Eu falei, eu queria que meus cílios crescessem mais rápido. Ele falou, pro seu olho eu não posso nem te indicar nada, porque tem coisas ainda que poderiam ajudar que podem escurecer o olho. Exatamente. Então, tem mais isso ainda, né? É isso aí, já. Você pode falar, vou tomar cuidado, mas se pingar ali, você pode estar prejudicando seus olhos, né? Com certeza. E mesmo passando nos cílios, você está perto da pálpebra, da pele. Você pode ficar com uma olheira mais escura, por exemplo. Você acha que compensa crescer um pouquinho de cílio em troca da olheira? Acho que com certeza não, Exato. né? E a hora que você para de passar, ele volta para o tamanho anterior. Não vai fazer diferença, ele então, não depois. fica, exato, ele não fica desse tamanho grande, bonito. Ai, gente, a gente tem que aceitar do jeito que Deus fez, né? E aproveitar que a maquiagem pode nos ajudar. Se não tiver pergunta de maquiagem aqui, eu ainda vou fazer algumas, tá? Vamos pro próximo, que eu achei bem interessante. A próxima pergunta. Lê no carro, descola a retina e também tem qualquer tipo de perigo ler no carro, doutora? Essa é uma pergunta também muito frequente no consultório, se pode ler no carro, no ônibus, no metrô, se eu vou descolar a retina, você não descola a retina, tá? Assim, ler no carro não tem problema, desde que você não se sinta mal. Tem muitas pessoas que têm tontura, né? Vertigem, por conta de estar lendo, estar focando em alguma coisa no carro em movimento. Aí, nesses casos, a gente não recomenda ler, não vai descolar a retina, nada disso, mas você vai se sentir muito desconfortável, ânsia de vômito. Então, olha para frente, para um ponto no horizonte que você vai se sentir melhor. Mas não tem problema você ler no carro, no metrô, no ônibus, no avião, não onde for. Não vai fazer mal, não tem problema. Não vai fazer mal. E ler no celular, tem algum problema? Também não, já que não descola a retina, não tem problema, você está em movimento, estar lendo no celular, não tem problema, desde que você não se sinta mal, né? Tem algumas pacientes que têm mais enjoo, por conta da leitura em movimento, aí sim, existe uma tontura, uma vertigem visual. Então, por isso, a gente pede para não ler nesses ambientes com movimento. Quero aproveitar para emendar uma pergunta que é o seguinte. Conheço várias pessoas que têm, a maioria até um pouco mais velha do que eu, mas eu tenho labirintite. Então, você falou, já me identifiquei, não posso de jeito nenhum. Eu queria entender uma coisa. Se quando a gente vai estudar, entender que a gente tem labirintite, o nosso acompanhamento é feito com o otorrino. Perfeito. A gente sabe que é alguma coisa que está por aqui por dentro, a questão do equilíbrio, do labirinto. Por que a visão tem
tanta relação com a tontura. Explica isso pra nós, doutora. Tem relação, já que assim, existe também a vertigem visual, por isso, tá? Como se fosse realmente uma labirintite, vamos dizer assim, mas é uma vertigem dos pacientes em movimento por conta disso, na hora de você focar a imagem, aquela coisa em movimento também, passando, por exemplo, você está no carro, começa a ler alguma coisa, aquele movimento constante, e por isso que você começa também a sentir tontura, tá? Então, todos os nossos sentidos, eles estão conectados, querendo ou não, e por isso que a visão tem tanta relação com a labirintite, com a vertigem, e existe essa vertigem visual ou vertigem do movimento. Vocês sabem que quando eu comecei a dirigir, uma curiosidade, uma amiga minha, eu dirigia no bairro, né? E uma amiga minha, que por sinal também sempre veio no nosso programa, eu conheci ela aqui, que é a Mônica Bragante, minha madrinha de casamento, muito amiga minha, falou: Jaque, você vai parar de andar só no bairro, você vai pro trabalho, esse carro fica aí na garagem, vamos lá. Eu falei: tá bom. Ela falou: então eu vou com você algumas vezes até o centro, volto pra você pegar essa mão. Tô dirigindo, né? Tudo bem que quando a gente dirige, dificilmente a gente tem, né? Exato, o problema essa é tá de sensação, carona. né? Mas aí tô ali com ela, ó, Jaque, como você tá começando, mantém sempre a direita, porque quem tá com mais pressa vai na esquerda. Aí tô eu na radial, que tem aquelas ripinhas, né? E eu tô aqui do lado dela, eu não tava dirigindo nesse dia, eu tô do lado dela, ela tá me ensinando o caminho. Eu falei: meu amor, se eu ficar aqui do lado dessas ripinhas, o carro em movimento e as ripinhas passando. Mas tudo Depois eu descobri que quando a gente dirige é mais difícil ter essa alteração, é mais né, difícil, doutora? porque você tá focada pra frente, então olhando reto. É por isso. Exato. Mas aí eu falei pra ela, amor, isso aí comigo não vai dar, não. Vamos pra próxima, vamos colocar a próxima, que é excelente também. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida. Olhar para o sol. Pode levar cegueira? Pode, não recomendamos você ficar olhando direto para o sol. O sol tem a radiação. A radiação pode levar a uma queimadura dos nossos olhos. Pode. Teve até a história que teve o eclipse. O eclipse, não foi? Exato, o eclipse. Que não podia olhar de jeito nenhum, né? Exato. Ah, é lenda, é verdade. Se olhar para o eclipse eu vou ficar cego. Então, o eclipse que teve agora em outubro foi um eclipse parcial. Então, o sol não ficou encoberto totalmente em tempo nenhum. Então, sempre tinha ainda a emissão de radiação ultravioleta, que pode sim levar a uma queimadura na retina, que a gente chama de maculopatia solar. Então, algumas células vão estar em sofrimento, aí você melhora a visão, fica embaçado, mas depois melhora. Mas se você perder células, ela não volta mais. Então, pode levar a uma lesão visual irreversível você ficar olhando diretamente para o sol. E aí eu então, queria entender, isso é cumulativo ou de primeira já pode causar uma cegueira? Se você ficar olhando direto por eclipse, de primeira você já pode ter, Jaque, mas cumulativo também, né? Então, pacientes que ficam muito frequentemente olhando para o sol podem sim ter lesões no futuro por conta dessas queimaduras. Em local que tem neve, que é aquele, né, muito branco, reflete muito, é muito comum uma ceratite, que é uma queimadura da parte mais superficial do olho da córnea, por conta dessa emissão direta, né, o reflexo do sol direto no seu olho. Por isso que você tem que usar alguns óculos mais especiais nesses ambientes de neve, para não ter nenhuma queimadura nos olhos. E olhar pro eclipse com óculos de sol, chapa de raio-x, nem pensar. Você não vai proteger os seus olhos. Dica por conta desse eclipse disso aí, né? Não adianta nada. Pegar a chapa e colocar, não adianta. Você tem que usar ou um óculos específico para ver eclipse, que tem realmente uma proteção, ou aquelas soldas, assim, aqueles filtros de soldador. Aquele de soldador, sei qual Exato, que aí realmente... Que é como se fosse um capacete e tem aquele vidro mais... Isso, bem mais escuro, rígido. bem escuro, que aí sim você vai proteger os seus olhos e nem assim olhar por muito tempo. Olha um pouquinho e para, não fica direto, que senão você pode levar a uma lesão nos seus olhos. Eu adorei. Chegou uma pergunta aqui que eu tenho que fazer, porque eu achei ela maravilhosa, eu também já ouvi falar muito. Isso aí não é nem só mito ou verdade, é para saber se isso é lenda, né? Já ouvi dizer que se a pessoa passar a mão em uma borboleta e depois passar nos olhos, isso pode cegar. Algum inseto tem essa capacidade, doutora? Olha, você pode ter uma alergia muito grande, você pode ter uma ceratite, uma conjuntivite por conta, ainda mais se você for alérgico, né? Porque o inseto ele vai estar cheio de realmente de outras poeiras, né? bactérias, tudo mais, e você levar o seu olho. Mas assim, levar a cegueira, aí... Tipo aquela história de apontar com a estrela, muita coisa é lenda, né, doutora? Aí tem que ser realmente uma borboleta com muita coisa. Tem que estar num lugar bem ruim mesmo para ter acontecido isso, né? Doutora, vamos pro próximo? Pode colocar, por favor. Excelente. Comer cenoura é bom para os olhos? Isso é verdade, doutora? Isso é verdade, já que os coelhinhos, né, estão enxergando super bem, não? Comer então, cenoura, pode comer já mesmo. pode. Cenoura, ela é rica em vários nutrientes, né? É rica em beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, que é o retinol.
retinol vem de retina. Então, realmente, é uma vitamina que faz muito bem para a visão, para a retina, para os olhos. Mas não é só cenoura. Vem abóbora, folhas verdes e folhas verdes As escuras. verdes escuras, né? Vocês falam. Exato. Couve é muito bom, principalmente se você não cozinhar, né? Que você consegue manter aí mais as vitaminas. Tem muita luteína, zeaxantina, que são vitaminas boas para a retina. Peixes de água fria com ômega 3, também melhora a parte de olho seco, de hidratação dos olhos. Então, não é só a cenoura, mas a cenoura pode continuar comendo, que faz bem sim. E aí, eu tenho uma pergunta, doutora. Faz bem no que a gente chama de prevenção ou pode até ajudar a retardar algumas doenças? Pode sim. Então, assim, pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade, vamos dizer assim, ou uma predisposição, assim, drusas e tudo mais, ainda não entrou na fase degenerativa, a gente passa um complexo de vitamina para esses pacientes, com luteínas, zeaxantina, vitamina A, ferro, zinco, cobre, que a gente conseguiu ver em alguns estudos que a gente consegue postergar a evolução dessas doenças. Então, pode ajudar sim, tratamento do paciente com olho seco, vem ômega 3, linhaça, então ajuda. Adorei já a próxima também. Vamos colocar? Vamos colocar? Pode colocar. Passar aliança no Tersol, melhora? Acho que a primeira pergunta é entender que é Tersol, não é Trisol. Que cada um também fala de um jeito, né, doutora? Tá certinho. É Tersol, entender primeiro o que é o Tersol e depois saber se é verdade que tá com Tersol, vai lá, passa aliança. E várias outras receitinhas caseiras, né? Esse é um clássico, né? Clássico. Esse é um clássico. Um clássico. Já que é o Tersol, né? Aquela bolinha que incomoda pra caramba o nosso olho. Ela é um entupimento. A gente tem várias glândulas que produzem gordura nas nossas pálpebras, porque a nossa lágrima ela tem que ter a parte aquosa e a parte de gordura para evitar que ela evapore. Essas glândulas podem acabar sendo entupidas e a secreção fica lá dentro retida. Aí vem a bactéria, que já mora na nossa pálpebra, vai lá, em meio de cultura, cresce, faz uma infecção. Eu tenho dor, calor local nessa glândula entupida que ficou inflamada, infeccionada. Então, dor, calor local, vermelhidão. Aí, o que eu preciso fazer para tratar? Calor local. Por que a história da aliança pegou tanto? Porque sempre tem um fundinho de alguma coisa que poderia ser um motivo, né? É um mito, meio mito, vamos dizer assim. Se você esquentar a aliança e passar, ela vai servir como uma compressa morna, tá? Não recomendamos que seja aliança. Mas certamente uma aliança que você não higienizou corretamente. Que você passou aqui na calça jeans para esquentar. Você vai lá e você põe, não é o melhor caminho. A questão é que aquecer o local pode ajudar. Exato. Mas uma compressa talvez seja melhor, né? Com certeza, já que assim, não usar aliança, né? Faz uma compressinha morna, pega uma água filtrada, fervida, esquenta e coloca na região. A compressa morna com a massagem vai levar a drenagem dessa glândula que está entupida e vai ajudar a melhorar no processo. Higienizar bem a região, com shampoozinho neutro infantil também ajuda. E em alguns casos a gente também entra com antibiótico, anti-inflamatório local para ajudar nesse processo. Então, era isso que eu ia te perguntar, doutora. Eu preciso ir ao médico identificando que eu tô com Tersol ou eu posso dar conta sozinho com compressa ou vai depender? Como é que é isso? Depende, Jaque. Muitas vezes o Tersol realmente melhora só você fazendo a compressa morna, higienização local. Mas se você vê que não está melhorando, tem alguns outros sinais importantes, o paciente está com febre, está realmente muito inflamado, o Tersol, querendo ou não, pode evoluir para uma celulite orbitária. Então, ele é uma porta de entrada para que a bactéria realmente faça uma infecção dos tecidos moles ao redor do nosso olho. Então, se você vê que está evoluindo mal, não hesite, vai para o seu oftalmo, procura o seu médico, porque às vezes precisa sim entrar com tratamento com antibiótico para melhorar esse Tersol que evolui para uma celulite. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo te pergunta, eu tenho certeza. Tersol transmite? Se eu puser o dedo no Tersol, aí sem querer eu passei no outro olho, vai pegar no meu outro olho, não posso ficar perto do filho, não posso ficar perto da família, não é para trabalhar, vai trabalhar de óculos escuros. Afinal de contas, todo isso mundo tudo já te evita, não é né? já te evita. O que é verdade, o que é mito disso? Enquanto a senhora responde, eu vou dar um recadinho, por favor. Perfeito. Já que Tersol, o nome científico do Tersol ordéolo, ele não é contagioso, então você não passa para ninguém, tá? Então, encostei no Tersol, encostei no outro olho, não vai passar, não vai contaminar, e nem se você for trabalhar, nem se você encontrar com outras pessoas. Ele é incômodo, ele é uma infecção local, mas você não transmite. Eu vou pro intervalo agora, mas daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente continua esse bate-papo, não saia daí.
Nosso programa tá de volta, esperando a sua participação sempre no meu WhatsApp, que é o no meu Instagram, que é o @jaquestefano. Já pensou passar o WhatsApp para vocês? @jaquestefano. Através dele você acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Pode também enviar para nós o seu recado através das redes sociais do programa, @nosso programa e fanpage facebook.com/nossopgm. E agora sim o WhatsApp da emissora, que é o 11 3337 5886, para você participar a qualquer momento. Hoje a gente entende os mitos e verdades sobre os cuidados com a visão com a doutora Patrícia Kakizaki, que é oftalmologista. Doutora, no bloco anterior, só para a gente retomar, a gente falou sobre a questão do ter sol. Agora, conjuntivite, ela pode ser contagiosa, né? Sim, Acho que aí também tem uma confusão, né? Com certeza. E é muito contagiosa, só que ela passa por contato, né? Então, às vezes você tá com medo de estar aqui conversando com a pessoa com conjuntivite, mas você não vai pegar. Agora, se você encostar na lágrima dela e acabar coçando o seu olho, aí você pega. Por isso que a gente também fala para você não ficar passando a mão nos olhos, porque é aí que você vai pegar conjuntivite. Quem tem a mania muito de passar a mão nos olhos acaba pegando mais, né, se contagiando mais frequentemente por conta disso. Então eu teria que ter o contato com a pessoa e ainda o contato nos meus olhos, Exato. Né? Só se você já higienizar a mão sempre, você já está evitando muitos riscos, né? Com certeza. Qual que é o problema? Às vezes a pessoa foi lá, passou a mão no olho, deu aquela coçadinha e encostou aqui. Aí eu fui lá, sentei aqui, encostei aqui. E aí eu passei a mão no meu olho. Aí eu vou levar o vírus, a bactéria que ela acabou deixando aqui na superfície e que ele fica realmente viável ainda e eu vou acabar passando pro meu olho e não vou nem saber de onde que eu peguei. Então, às vezes, encostar no ônibus que todo mundo encostou, no metrô, no corredor, na escada rolante. Muita gente passou a mão ali, né? E alguém com conjuntivite pode, infelizmente, ter feito isso e aí você passa pro seu olho e você acaba pegando. Viu, meu filho? Porque criança a gente fala, não se esfrega. Esse é o problema. Se tem uma coisa que eles gostam, é de se esfregar em tudo. De preferência, naquele dia que não teve jeito, você teve que levar a criança no banheiro do supermercado. Que é aquele banheiro que você sabe que é um banheiro público. Você fala, não põe a mão em lugar nenhum. Se deixar a criança lambe o chão. Como é que pode uma coisa dessas, né? Agora, eu também percebo, doutora, eu não sei se tem a ver com a imunidade, me parece que para algumas doenças, as crianças pegam menos? Pode ter alguma coisa a ver com a imunidade dessa criança também? Olha, já que pode. Assim, conjuntivite ela acaba até pegando mais, porque ela tá em especificamente contato. a conjuntivite por causa disso, Isso, né? pega muito nas coisas também. Abraça o coleguinha, né? Nossa, muito agora que eles vão pra creche, pra escolinha, né? O que tem. Exato. E se uma criancinha na escolinha tá, aí abraçou todo mundo. Porque esse cuidado que a gente tá falando, eles não vão ter, né? Exato, é difícil. Agora, como tá a imunidade nessa hora para crianças e para adultos? Vai também interferir? Acaba interferindo, né? Já que se sua imunidade está mais baixa, é mais fácil você acabar adquirindo alguns tipos de infecção, ainda mais infecções virais, né? Então, sim. Perfeito. Vamos pro próximo? Coloca lá pra gente, por favor. Que é um assunto que a gente sempre tenta começar a falar, que são os óculos de sol. Realmente eles fazem bem ou são só bonitos? É só estética usar óculos de sol, doutora? É os dois, né? Que bonito eles são. Né? Podem enfeitar o look, mas não é só isso. Exato, não, mas eles não são só bonitos, não é só um estilo, não. Eles são acessórios de saúde, eles são importantes para você proteger os seus olhos. Assim como você passa protetor solar para proteger a sua pele, você tem que proteger os seus olhos da radiação ultravioleta também. E aí que entra os óculos de sol, que tem que ter proteção UV400, então realmente proteger dos raios UVA e UVB e não comprar óculos que não têm essa proteção, óculos falsificados, vamos dizer assim, sem proteção, porque aí você vai potencializar os danos, vai dilatar a sua pupila, porque vai fazer um campo escuro e vai entrar ainda mais radiação no seu olho, potencializando e agravando doenças como catarata precoce, degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença do fundo do olho da retina, que acelera com a radiação ultravioleta, pterígio, aquela carninha esponjosa, vermelhinha que vai crescer em cima do olho, que também é muito incômodo. Tudo isso, a radiação ultravioleta, ela acelera, né? Então, esse é o grande problema. Doutora, pessoas que moram em locais do Brasil onde há mais sol precisam de mais cuidado, é isso então? Com certeza, já que é igual a pele, né? Igual proteção solar. Se você está mais exposto à radiação ultravioleta, você vai precisar usar mais o óculos de sol. Mas mesmo em dias nublados, a gente não pode esquecer. Tem que usar também. Tem que usar também, mesmo as crianças. Porque não está tão exposto, mas a radiação está acontecendo do mesmo jeito, ela está né? passando, exatamente, ela está passando, já que então você também tem que usar. Querendo ou não, o Brasil é um país, né, muito grande, muito extenso e algumas regiões têm realmente essa radiação aumentada e por isso que a gente precisa proteger. A gente vê em algumas regiões do Brasil, por isso, uma frequência muito alta de catarata muito cedo, de pterígio, aquela carne esponjosa nos olhos, por conta também dessa radiação excessiva e a falta de cuidado. Doutora, época de calor, muitas pessoas se preparam para viajar, em algumas épocas agora de fim e começo de ano.
vai ficar uma semana, de repente, fora, uma semana na praia, no Nordeste, um lugar que é mais quente. Tem pessoas que já moram nesses lugares aqui nos assistindo, né? Mas além do cuidado com o óculos, quando a gente coloca algum chapéu, algum Ajuda boné, muito. algo que proteja... Porque, por exemplo, o meu filho, quando ele vai pra piscina, é muito difícil ele ficar com óculos escuro. Ele perde, ele arranca. Você compra óculos escuros que nem se fosse água pra criança. Agora, o bonezinho, de repente, é mais fácil de fazer usar. Pode Com ajudar? certeza. Muito, já, que ajuda muito. Então, assim, uma proteção física direto vai te ajudar, com certeza. Já pode ser uma boa, né? Um Se chapéu, puder complementar, melhor ainda, melhor né? ainda. Um chapéu que realmente cubra bem, uma viseira, vai ajudar com certeza. Pode ser, já né? que pode. Vamos para a próxima, então? Pode colocar? A nossa pergunta é: se eu não usar os óculos, o meu grau vai aumentar? Excelente essa pergunta, já ouvi muito isso. Isso é mito? Já ouvi muito isso, principalmente dos pais, né? É lógico. Se eu não usar o óculos, Exatamente, seu grau vai que o pai subir. muitas vezes pagou a fortuna pra Exato, fazer, né? vai usar, meu filho. Jaque, isso é um mito, tá? Parece muito verdade, Gente, eu não apostaria na verdade nisso aí. Essa realmente é um mito, Jaque. Então, se você não usar os óculos, seu grau não vai aumentar. Você não vai enxergar bem sem os seus óculos, você vai ter mais desconforto visual, astenopia, que a gente chama, dor de cabeça, dor nos olhos, ardência, você pode cansar um pouquinho mais rápido, sentir os olhos mais pesados pela falta de você estar corrigindo o seu grau, mas ele não aumenta, Jaque. Então, assim, isso é uma lenda realmente, que se eu não usar o meu óculos de grau, o meu grau vai subir. O que muda um pouquinho, não é que vai subir, mas na criança é importante usar, não porque o grau vai aumentar, mas porque ela precisa desenvolver a visão. Então, por isso que a criança, exato, é muito importante usar, porque senão ela não desenvolve a visão, que é até muito mais grave que o grau subir. Então, por isso que ela precisa. Mas, o adulto precisa usar o óculos, senão o grau vai ficar subindo? Não, precisa não. Não se preocupa, né? De repente você tá em casa e não quer usar, só vou usar o óculos então quando eu for sair ou quando eu for ler, porque em casa não me incomoda tanto. Não tem problema, né? Tá ótimo, problema nenhum. Doutora, vamos lá para mais uma que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco. Se eu posso pingar o colírio azul direto no olho. Vamos entender então os tipos de colírio. Você falou o colírio de lágrima artificial, por exemplo, agora há pouco. Ótimo. Dentro dos colírios, o que eu posso ter para uma emergência e utilizar? Ótimo. Ou o que eu não posso eu mesmo comprar e resolver que eu vou usar, doutora? Já que o colírio azul é muito famoso, né? Então, assim, já é utilizado há muito tempo. Tem Você várias marcas. Até o nome de uma marca precursora aí, né? Não fala. Exato, tem várias marcas, né? Não vão citar nomes, mas a maioria é azul. Aquele lá, né? Exato, Não sei o que a maioria é azul. Uhum. Esses colírios, eles são realmente muito populares, muito mais baratos e eles acabam causando um efeito estético muito bom. Porque se está com o olhinho vermelho, você pinga, ele fica branquinho na hora. Porque a maioria deles contém anafasolina, que é um vasoconstritor. Então, os vasinhos do seu olho desfecham. Por isso que o seu olho... Uma maquiagem é maravilhoso, né? Exato. Você tá com aquele olho vermelho, lacrimejando, você pinga, o seu olho vai ficar branquinho, clarinho. Uma sessão de fotos, alguma coisa. Usar eventualmente ainda não vai te trazer grandes danos. Mas tem pacientes que usam direto, né? Para ter esse efeito do olhinho mais clarinho, olhinho mais branquinho. Por que faz mal? A longo prazo, ele vai fazendo um olho vermelho de rebote. Então, seus vasos vão começando a ficar mais dilatados. Então, aquele olho vermelho crônico, aquelas pessoas que têm o olho vermelho o tempo inteiro, muitas vezes é por conta desse uso abusivo desses colírios azuis. É como se você criasse uma dependência, né? Agora só vai ficar branco se eu usar. Então, isso aqui é um fator muito negativo. Não use sempre, então, uma coisa para de use. vez em quando, né? Isso, e se possível, nem use. E se possível, não utilize eles. Lágrima artificial, ainda tudo bem. Colírios lubrificantes, ainda mais os sem conservantes. Aí tudo bem você ter com você, sempre lembrando da validade e que a validade não é a validade da caixinha. Depois que você abriu o colírio, ele tem a validade dentro da bula, que normalmente dura de 30 até no máximo 120 porque dias. dura um pouco, né? Tem um lugar melhor para armazenamento, que às vezes a pessoa deixa no banheiro, onde esquenta, esfria. Isso é ruim, né? É ruim, por conta do vapor, do banho, Algum local da casa limpo e arejado. Então, no seu quarto, que é limpo e arejado. Quer deixar junto com os remédios em um compartimento na cozinha, que às vezes a gente coloca, não tem problema, né? Não deixa no carro que toma sol, por exemplo. Nem da bolsa, então, não é uma boa, né? Porque daí ele vai ficar esquentando e esfriando, né? Exato. Só se você for sair, tem que levar para usar durante o dia. Doutora, agora tem uma pergunta sobre os colírios que sempre tive essa dúvida. Ele é de uso individual? Porque eu fico imaginando assim, ó, eu vou lá, pinguei um colírio em mim. Posso estar com alguma bactéria, alguma coisinha naquele dia que eu não sei, cocei o olho. Aí o meu filho acordou com o olho coçando. Eu posso pegar esse mesmo colírio e pingar no olhinho? Porque a gente tem opções, né? Tem gente que realmente pinga de longe, mas tem gente que vai ali na gotinha colocar. Tem perigo isso? Tem, já que se você encostou o colírio no seu olho, é só seu. Assim, não pode encostar a pontinha do colírio no seu olho, porque realmente a gente tem bactérias, todo mundo tem, e que vai, né? A colonização de cada um é diferente.
Então, você não deve usar esse mesmo colírio em outras pessoas, com certeza, Jaque. Se você conseguiu aplicar de longe, nunca encostou nada, aí até tudo bem você usar o mesmo colírio em você, no seu filho, mas desde que você tenha esse cuidado de não encostar a pontinha no seu olho e nem no da criança, e que é difícil na criança. Muito difícil, porque a criança, é difícil você pôr de longe, porque ela fecha o olho a hora que vai cair a gota, né? Então, muitas vezes a gente tem que ir aqui pelo cantinho mesmo da criança, né? Doutora, eu queria entender também, aproveitando isso que a gente acabou de falar, sobre a maquiagem. O que da parte da maquiagem é importante que seja individual. Então, dependendo até... Eu vou falar por mim, né? Que tinha minha irmã, eu e minha mãe e a minha irmã, muitas vezes, quando a gente morava junto, a gente acabava dividindo muita coisa. Acabou a minha, pega a dela. Agora, especificamente o que vai na área dos olhos, o rímel, o lápis, que tem gente que põe dentro da linha d'água, que eu não sei nem se pode, você pode falar. Conta pra nós, tem que tomar cuidado com isso, tem que ser individual? Na verdade, maquiagem de olho é individual. Assim, ok, vou emprestar para minha irmã, tudo mais, mas não deveria, tá? Então, assim, querendo ou não, você está passando no seu olho. É mucosa, então, né, mucosa não deveria passar de uma pessoa para outra, né? Então, tem todas as suas coisas pessoais ali, seus vírus, suas bactérias, está tudo ali. Então, não deveria passar maquiagem, lápis, rímel, sombra, é só seu. Perfeito. Posso passar a maquiagem, o lápis na linha d'água, você vai piorar um olho seco. Porque quando você passa o lápis na linha d'água é exatamente onde saem as glândulazinhas que produzem gordura para hidratar os nossos olhos. Então, se eu passo o lápis lá, eu vou acabar entupindo o porozinho de sair dessas glândulas e acaba aumentando o risco de eu ter um terçol, a blefarite, que é uma inflamação das glândulazinhas da pálpebra. Então, não devo. Então, fica mais uma dica aí para vocês. Agora, vamos colocar mais uma? Pode colocar a próxima, que a próxima agora que entrou, enquanto a doutora responde, eu vou me preparar para dar um recadinho. Exercício para os olhos, podem melhorar a visão? Vamos lá, essa também é uma pergunta muito frequente. Então, se eu fizer alguns tipos de exercícios, eu vou conseguir enxergar melhor? Então, os exercícios ortóticos, eles ajudam em pacientes que têm desvios oculares, como, por exemplo, estrabismo, algumas forias. Então, isso vai ajudar sim. Mas agora, comprovação científica que exercícios vão melhorar a minha visão, que eu vou enxergar melhor, isso a gente não tem comprovação científica, pessoal. Mais um mito ou verdade? Vamos conferir. Quero saber, doutora, diabetes pode causar cegueira? Isso é verdade? Isso é verdade, já que o diabetes pode sim causar cegueira. Ele é até uma das principais causas de cegueira irreversível na população economicamente ativa, tá? Principalmente o diabetes que você não controla, que a doença está descompensada, ela vai levar a uma doença no fundo do olho, na retina. Uma doença que a gente chama de retinopatia diabética, que pode evoluir para sangramento no fundo do olho, descolamento de retina e acabar, infelizmente, levando a cegueira. Por isso que é tão importante a gente controlar bem o diabetes. Por mais difícil que seja, tem que fazer esse controle, né, doutora? Precisa, Jaque, precisa. Vamos para a próxima, pode colocar. A próxima é muito boa também. Lavar os olhos com água melhora o olho seco? Pode lavar o olho com água, doutora? Não, não melhora o olho seco lavar os olhos com água, tá? Já que, assim, ideal para melhorar o olho seco é você descobrir a sua causa e aí usar um colírio lubrificante, usar, né, a lágrima artificial, fazer a limpezinha da pálpebra e dos cílios para melhorar a produção de gordura, ômega 3, linhaça. Então, cada um vai no seu tratamento do olho seco. Mas lavar com água, jogar água dentro do olho não vai melhorar o seu olho seco. Daí eu já quero emendar com uma pergunta, que é para saber o seguinte. Então, às vezes o olho está coçando muito, você não tem colírio, você fala. Você pensa, tá? Vou pingar ali uma gotinha de água. Não, é ruim? É ruim. E se for... Soro. Soro, exatamente. Também não. Também não? O soro também não pode? Não, Jaque. Principalmente aquele soro que você deixa aberto, que não é aquele flaconetezinho. Por quê? Tanto na água quanto no soro, a gente pode ter um protozoário que chama cantameba, que pode levar a uma infecção grave dos nossos olhos, principalmente quem é usuário de lente, que já tem umas portinhas de entrada aberta e que esse protozoário tem mais um tropismo pela lente. Então, assim, pingar água direto no olho, pingar soro, a gente não recomenda. Você pode usar para lavar por fora, lavar seus cílios, lavar sua pálpebra, mas dentro do olho, não.
E aí, doutora, chegou uma pergunta excelente que eu quero complementar, que é sobre água de piscina e água de mar, se pode prejudicar o olho. Então, a água da piscina, além de ser a água, como você já citou para nós, tem bastante cloro, geralmente, né? Exato. Pode fazer mal? Pode, acaba irritando bastante os olhos. Então, você vê, às vezes, você sai da água da piscina tá com aquele olho vermelho, né? É por conta da irritação química do cloro no seu olho. Então, uma das coisas que você pode fazer quando você for para a piscina, usar os óculos de natação, não quero. Você pode pingar lubrificante depois para dar uma lavadinha e tirar esse excesso de água com cloro dos seus olhos. A água do mar também tem muito sal, então também pode acabar agredindo os seus olhos, com aquele olho vermelho, causar uma irritação maior. Então também é importante sempre você levar com você o seu colíriozinho lubrificante para dar aquela limpadinha depois e melhorar os sintomas. Perfeito, então faça isso. E como a doutora falou, só a reiterar, presta atenção na bula, quer dizer, você compra e acha que ele vai durar verdade, 2 anos, eterno, né? Atenção nisso. Vamos pro próximo? Que eu acho que também é o que a gente vive nesse momento, essa pergunta. O celular, e eu vou até complementar com o computador, o notebook, que a gente fica às vezes muito tempo perto, faz mal para a visão? Faz mal, já que assim, tudo que é em excesso faz mal, né? Então, o excesso de tela próxima, celular, tablet, iPad, computador, faz mal para nossa visão. Por quê? Primeiro que a gente vai estar com o músculo de acomodação contraído o tempo inteiro para perto. Então, isso pode me levar a uma fadiga ocular, um cansaço também. E a gente não pisca em frente à tela. Então, a gente pisca de 8 a 10 vezes menos em frente às telinhas. Isso vai piorar um olho seco também. Então, celular, excesso de telas vai fazer mal para a nossa visão. Vai, principalmente para criança. Então, bom, eu vou emendar com uma pergunta, então, que é o seguinte, que é agora eu quero a sua opinião, porque a gente ainda não teve essa vivência, tá? A gente ainda é considerada, a nossa geração, uma geração híbrida, então, no começo das nossas vidas, nos primeiros anos de vida, a gente não, era praticamente zero tela, celular, a gente tinha acesso para fazer ligação quando tinha ali na adolescência, né? Se tivesse, né? Agora, a partir da geração do meu filho, até acho que as crianças um pouquinho maiores já nascem imersas nessa realidade. Muitos já ganham um celular, um tablet quando nascem. A gente deve ter futuros adultos idosos com alguns problemas de visão antecipados por esse uso excessivo de telas? Com certeza, já que parece que eles já nascem sabendo usar, né? Impressionante, já o dedinho já vai lá e desbloqueia a tela, tudo. O excesso de tela está fazendo com que a gente viva uma epidemia de miopia. Tá, nas crianças. Então, assim, já é comprovado por estudos que o excesso de uso da visão de perto, principalmente em telas, acaba aumentando a incidência e a evolução da miopia. Então, a gente está vendo crianças cada vez mais cedos e maior número de crianças míopes. E a miopia, em altos graus, não é só o problema de você ter que usar um óculos de correção para você enxergar bem de longe. A alta miopia, acima de 4, 5 graus, eu aumento o risco de descolamento de retina, catarata precoce, glaucoma, doenças da mácula, como maculopatia miópicas, que são doenças potencialmente que levam à cegueira. Então, por isso que a gente está vivendo uma epidemia de miopia que aumenta cada vez mais e por isso que até é uma das metas da OMS que isso a gente consiga fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ter no futuro muitos problemas visuais. Então, assim, muitos pacientes com muitos problemas de visão. Então, hoje tem alguns tratamentos para a gente tentar retardar esse uso, essa miopia excessiva, como alguns colírios, como alguns óculos especiais, lentes de tratamento. Eu ia te perguntar isso. Tem óculos que podem ser usados, de repente, para quem não necessariamente tem o grau, mas vai ficar na frente do computador e do celular o dia inteiro? Isso assim, um óculos, por exemplo, para você não ter tanta aquela radiação da luz azul, vamos dizer assim, da luz azul excessiva, existe. Então, são óculos com filtro de luz azul para que você fique menos cansado em frente à tela e até consiga dormir melhor. Não tem tantas comprovações científicas de que ele realmente reduzam alguma doença, mas vai para a sua experiência pessoal. A gente vê com alguns pacientes que realmente se sentem mais confortáveis e aí realmente é indicado que você use, corrija o seu grau e use filtros de luz azul. Mas existem óculos também para crianças que têm a miopia que está evoluindo muito rápido, que acaba fazendo com que desacelere esse processo. Então, você está com o seu filho que está com uma miopia que está avançando cada vez mais rápido, leva para o seu oftalmo, que hoje existem alguns tipos de tratamentos, e reduzir a tela. Até 2 anos de idade, a gente não recomenda que eles sejam expostos à tela próxima. Não dá um tablet, um celular para o seu filho. Não faça isso, né? Não faça isso. E depois dos 2 anos, assim, é no máximo 1 horinha por dia. Perfeito. Doutora, para caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu queria que você falasse para nós sobre algo que eu vi recentemente, chamou muito a minha atenção, que foi alguém que me falou, mas eu encontrei um lugar, aqui em São Paulo, tudo que a gente quer encontrar mais barato, geralmente é Brás, 25 de março, Zé Paulino, aqui para quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando. Aí a pessoa falou para mim de um desses lugares e falou já que ali eles fazem na hora a lente de contato
muito baratinha e o óculos também. Para finalizar, doutora, não tô falando de comprar uma armação de R$1.000, eu tô falando de lente de contato e de lente de óculos. É para desconfiar de valores muito abaixo do mercado? Olha, Jaque, tem que desconfiar, tem que realmente sempre vá para um lugar que você tenha confiança. Por quê? Pensa sempre que o óculos é um acessório de saúde, né? Você está comprando, às vezes, o barato que sai caro, né? Então, lente de contato, você tem que adaptar com uma contatóloga, no seu médico oftalmologista, para ela ver se realmente essa lente não está apertada, não está frouxa, ela está bem para os seus olhos, se for tórica, se ela não rodou. Então, é uma adaptação médica, né? Uma adaptação com a contatóloga, não que você faz em qualquer lugar. E o óculos também, vou comprar aquele óculos de R$20 da banquinha, né? Ele não vai ter realmente o seu grau, principalmente, e nem as proteções necessárias que a gente precisa para os nossos olhos, como proteção à radiação ultravioleta, que mesmo os óculos que não são de sol também tem que ter. Então, atenção a isso, doutora. Para variar, não deu para falar tudo, volte sempre, tá? Tentei falar correndo pois já. Mas você sabe que isso mostra também o quanto a gente tem que falar cada vez mais sobre esse assunto, porque a população ainda tem muita dúvida, né, doutora? Sim, com certeza. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram da doutora, que, aliás, é super divertido. Algumas polêmicasinhas que surgem, ela vai lá, fala, interage, a gente aprende mesmo, tá? O Instagram da doutora é @doutora Patrícia Kakizak, o doutor é abreviado, tá escrito direitinho aí para vocês, tá? Doutora, mais uma vez, obrigada e volte sempre, viu? Eu que agradeço, Muito bom te receber. obrigada. Obrigada a você pelo seu carinho e pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.